Olá, começa agora o Jornal Panorama, que traz para você as notícias do Legislativo Capixaba. E esses são os nossos destaques de hoje. Covid-19, deputado alerta para crescimento da doença no estado. Plenário do Povo pergunta, a cidade acolhe bem pessoas com deficiência? Projeto de lei prevê contratos em braille nas instituições financeiras. – 3 de dezembro é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e existem várias ações para incluí-las na sociedade. Os cegos, por exemplo, têm acesso à escrita e à leitura baseadas no sistema Braille, que é formado por símbolos em relevo. Passando os dedos sobre os símbolos, faz-se a leitura de qualquer texto. Projeto de lei do deputado pastor Marcos Mansur prevê que as instituições financeiras também forneçam contratos acessíveis aos cegos. Nós temos já dificuldades em contratos, porque normalmente os contratos eles vêm com as cláusulas e tem aquelas letrinhas miúdas que a gente chama das entrelinhas, que para nós que temos a visão normal já é complicado para a gente, primeiro para ler aquilo e depois para poder entender e compreender. E para o pessoal que é deficiente visual, isso aumenta o grau de dificuldade num nível muito mais elevado. Então o nosso projeto de lei 564/2020 é exatamente no sentido de que nós possamos estar disponibilizando no setor bancário contratos para o público destinado aos deficientes visuais, que estes contratos sejam em braille, para facilitar e para respeitar esse tipo de consumidor. E o plenário do povo foi às ruas para saber como Capixaba vê a situação enfrentada pelos deficientes. Será que a cidade está preparada para acolher pessoas com necessidades especiais? Atualmente no Brasil, segundo o IBGE, mais de 45 milhões de pessoas vivem com algum grau de dificuldade para falar, enxergar ou se movimentar. E temos ainda os casos que envolvem deficiência no aspecto mental e intelectual. Várias leis que acabaram reunidas no Estatuto da Pessoa com Deficiência foram criadas nos últimos anos com o intuito de promover a inclusão social e melhorar a acessibilidade dos deficientes físicos. Apesar disso, é notório que as dificuldades que eles enfrentam ainda são muito grandes, já que muitas dessas leis ainda não saíram do papel. O plenário do povo está nas ruas para saber o que as pessoas pensam sobre as condições vividas pelos deficientes físicos no dia a dia. Eu não acho tão acessível a cidade justamente por causa, principalmente, acho que para os cadeirantes e cegos, assim. Eles estão reformando algumas coisas, algumas calçadas, algumas ruas, mas ainda assim tem uma dificuldade. Eu tenho dois amigos, que é um casal de cadeirantes, eles sempre estão precisando de ajuda para poder subir alguma escada ou ir até um certo lugar que não tem rampa, por exemplo, ou às vezes a rampa mesmo é feita de mau jeito, e ela é muito íngreme e não dá para subir direito. Cego eu acho que é um problema maior ainda, porque as ruas às vezes não são feitas de um jeito correto, posso dizer assim, e às vezes acabam tropeçando, as marcações às vezes não estão feitas de um jeito bom, às vezes estão feitas de um jeito muito mais ou menos, muito próximo, por exemplo, de postes ou árvores ou coisa assim. Então acho que precisa dar uma revisão mais precisa do que realmente eles precisam, assim, para poder se locomover, ter mais autonomia, assim, ter que precisar de ajuda o tempo inteiro. Eu acho que ainda precisa mais leis, por mais que eu sei que ainda tem algumas, só que eu vejo que ainda não é muito posto em prática, principalmente nos locais assim que tem sinalização, tem um elevador, às vezes igual na loja onde eu trabalho, às vezes o elevador está sempre quebrado, e por direito tem que ter o elevador, né, para o cadeirante, para a pessoa que ela não consegue subir a escada. Eu acho que tem que pôr em prática, porque acho que aqui em Vitória ainda é muito escasso essa questão de acessibilidade. Tem que ter mais assistência para eles.
condução, as ruas tiver bem melhor. Leis são importantes, mas também tem que fazer valer os nossos direitos como cidadãos, porque eu sendo cadeirante ou sendo uma pessoa com deficiência física ou sendo uma pessoa que tem todos os funcionamentos do braço, das pernas, tem os mesmos direitos. Se eu tenho o direito de me locomover, uma pessoa cadeirante, uma pessoa deficiente também tem. Então tem que fazer valer as nossas leis ao invés de criar mais, mas ter leis também específicas para este público. Pelo que eu vejo, não existe muita coisa para deficiente, né? É uma coisa bem fraca aqui. Eu acho que deveria haver uma melhora, até porque para o deficiente se locomover é muito difícil, né? Pelo que eu tenho visto na cidade. Eu não acho que tem facilidade, não. A gente vê muitas coisas, casos assim que deixam a gente aterrorizado, tipo ver uma entrada, uma passagem para um deficiente passar com a sua cadeira de roda, mas em frente tem um poste. Então não é tão certo assim essa questão que a cidade faz para ajudar, não. Sempre tem a dificuldade, né? Para ir no banheiro, principalmente locais de acesso à escada, ponto de ônibus principalmente. Quando eu venho para o terminal, tem uma pessoa que é cadeirante e ela tem dificuldade por causa do ponto de ônibus, que não é adequado para ela. Eu peço que os direitos dessas pessoas sejam realizados, de ser tratado esse assunto com mais clareza, mais qualidade, porque é para o benefício delas e que um dia também pode nos beneficiar. O sofrimento por autismo, no caso, é muito devido a não ter característica nenhuma, né? Então, muitas vezes tem um comportamento e muitas vezes é julgado pelos outros de ser mal educado, que o pai não ensina, a mãe não ensina isso não é verdade, porque a gente batalha, a gente luta por isso e muitas vezes as pessoas só querem saber de características, se tem o olho pequeno ou se é deficiente, igual a plaquinha do ônibus. Ali não está falando, especificando qual é o tipo de deficiência que pode estar num lugar ali prioritário, né? Então, às vezes, a gente é muito julgado por isso, porque às vezes a gente senta num lugar que é direito nosso, que corremos atrás para estar sentados ali, cumprimos nosso dever, mas às vezes as pessoas olham e falam assim, é uma criança, não deveria estar sentado ali, mas por detrás não sabe a história realmente o que acontece, né? Então, muitas vezes é sofrido isso, porque as pessoas muitas vezes só sabem julgar, mas não se colocam no lugar do próximo. Covid-19. O Espírito Santo está entre os 9 estados brasileiros que registram situação de alerta com o crescimento dos casos da doença. E este foi o tom dos discursos de vários parlamentares durante a semana, com o destaque para o médico e deputado doutor Rafael Favato. A situação não está alarmante ainda, porque nós estamos num estado organizado. Mas realmente a população tem deixado de lado alguns cuidados, e alguns cuidados sérios e eficazes e fáceis de fazer, que é lavar as mãos, usar a máscara e principalmente não colocar a mão na boca, no olho. Isso é importante para estarmos alertando a nossa população, porque os números realmente estão aumentando. A ocupação de leitos no estado do Espírito Santo, tanto na rede privada quanto na rede pública, está aumentando e muito nesses últimos dias aqui no estado do Espírito Santo. Então nós estamos já quase no estado de alerta, digamos assim, e o estado já está tomando algumas medidas, como foi colocar um edital convocando aí a rede privada a fornecer leitos para a rede pública do estado. O governo do estado está atento, porque esses números são dinâmicos, mas esses números dinâmicos é reflexo da nossa população, que está aumentando aí, digamos assim, as aglomerações, né? A gente está indo em alguns locais e vendo que a população está com menos medo, digamos assim, da doença. E o momento não é de ter menos medo, e sim mais cuidado com esse tipo de doença, com essa doença especificamente, que ela é transmitida através de secreções e principalmente das respiratórias. Essa é uma doença que ela é, na grande maioria das vezes, passageira e um sintoma de gripe, na grande maioria das vezes. Mas ela acomete 22% de nossa população com quadros respiratórios.
E essas 22% da nossa população do estado do Espírito Santo, que tem 4 milhões, vamos botar aí que é quase 1 milhão de pessoas, e se elas forem acometidas ao mesmo tempo, aí que está formado o colapso, porque nós não temos médicos, remédios, nem leitos hospitalares suficientes para todas essas pessoas acometidas ao mesmo tempo. Por isso é importante o distanciamento social, que à medida que essa onda vai passando, o Sistema Único de Saúde do Estado do Espírito Santo consegue absorver esses 22% da população que foi acometida. E na nossa série sobre deputados que tiveram Covid-19, o depoimento de hoje é do delegado Danilo Baiense. Ele e familiares enfrentaram a doença juntos. Eu encarei essa doença com muita naturalidade, mas a doença realmente ela é muito grave. Eu tive 3 casos de irmãos, um irmão com 88 anos, um irmão com 86, um irmão com 74, uma cunhada com 85, uma cunhada com 50, 3 filhos meus, uma filha com 41 anos, um filho com 38 e outra filha com 24 anos, 2 noras, perdi uma sobrinha, a sobrinha teve um outro complicador, porque ela teve um aneurisma, ela com 46 anos, professor de educação física, quando estava saindo do hospital, ela acabou pegando Covid e veio a óbito, a filha caçula da minha irmã, professora Delci. Então a doença realmente é muito grave, eu estou com muitos amigos internados, as pessoas realmente têm que tomar os seus cuidados, usar máscara, usar o álcool em gel, e quando sentir os primeiros sintomas, tem que tomar logo aquele coquetel que vai fazer o resultado e, obviamente, a gente vai recuperar muito rápido. A doença, ela causa uma série de problemas. Eu tive muita febre, muita dor no corpo, muita fraqueza e você fica realmente prostrado. E o Jornal Panorama de hoje fica por aqui, mas você pode se informar também sobre o trabalho legislativo pelo portal da Casa e também pelas mídias sociais. Obrigado pela sua companhia. Continue ligado na programação da TV Assembleia, agora mais perto de você, no canal 3.2.